Gravação pro estudos de energia, chakras, essas coisas. Estou lendo um livro chamado 6 pontos, 6 dharmas, 6 gates, 6 dharma gates. Dharma é meditação, né? Budista, sabe? Gates são portões. Tudo é sublime, sublimação, tá? Capítulo 2 diz assim. O primeiro capítulo falou das coisas de umas técnicas de meditação, né? Que é tipo contar, respirar, sentir, processar, tempo e outras coisas. São seis, são seis. Bom, e daí vamos ver a repetição aqui. Capítulo 2. Os seis caminhos, seis gates, seis portões, em termos de desenvolvimento sequencial. Ou seja, o que você tem que treinar sequencialmente. Bom, bom, bom. O sequential occurrence in, quer dizer, primeiro dois, the sequential occurrence wherein each gives rise to another service as a sequence of steps leading to one entry into the path. A ocorrência sequencial em que cada uma leva um aumento da outra para outro, serve como uma sequência de passos que chega até o caminho. If one skillfully cultivates the six dharmas while within the desiring realm, o reino do desejo, then upon perfecting the purified mind associated with the sixth gate, not only will one directly generate the non-outflow state common to the three vehicles, one will additionally succeed in perfecting all the dhyana samadhis. Incrível. Bom, se alguém conseguiu cultivar perfeitamente, muito bem, as três dharmas, que são 6 meditações aqui, 6 contemplações, que estão feitas aqui no reino dos desejos, e daí conseguir perfeccionar a mente pura, a mente purificada, associada com o Six Gate, que é o último portão que tem que treinar, a última meditação. Você não vai apenas conseguir gerar um fluxo infinito do estado comum dos três veículos, né, que é a iluminação, mas você também vai adicionalmente ter sucesso em perfeccionar todos os dhyana samadhis, que é um outro tipo de meditação. Daí aparece aqui, começa a contar os 6 portões, 6 gates. Aparece o counting primeiro, quer dizer, já que eu não lembro direito, só lembro do primeiro e do segundo, né, que é contagem e sentir. Eu vou ler de novo aqui os nomes dos trecos, antes de ver o desenvolvimento sequencial deles, né? O primeiro é counting, contar. O segundo é following, que é sentir. É tipo following de sentir as suas respirações, sabe? Conseguir sentir as partes do seu corpo, conseguir sentir que o ar está entrando pelo seu nariz, descendo pelo, sei lá, qual é o buraco do ar, indo até os pulmões, sentindo os pulmões fluindo para o outro corpo e saindo. Uma coisa estranha desse jeito, né? É interessante aqui que cada uma tem um tipo de cultivação, né? Como você treina esse tipo de meditação e uma realização. Esse aqui não tem o que é, né? Daí, o terceiro ponto é o estabilização. Esse é o terceiro portão. O quarto portão, eu não lembro o que é estabilização. Aqui o quarto portão é da contemplação, que é o que eu lembrava também. O quinto portão é o turning, que esse aqui eu não lembro o que é. E o último portão é o treco da purificação, né? Faz sentido. Com o cara disse que quando chegasse no sexto portão, você ia conseguir ia estar no estado de mente pura, né? Purificação, mente pura, faz sentido. Daí ele colocou uns trecos extras, que são alguns dos trequinhos que aparecem das contemplações extras. Tipo
a realização genuína da purificação e a realização da parece que é purificação. Legal, nossa, 9 páginas. Vamos lá. Como cultivar o contante. Primeiro, counting. Esse processo, eu não sabia que o meu carinha ia ir para frente e para trás enquanto eu estava indo para frente na câmera. Vai. Counting. Esse processo tem uma inerente diferença relativa à preceding section, a seção anterior. Como isso é o caso, tome, por exemplo, o counting, contar. Aqui nós distinguimos duas categorias. A primeira é a cultivação, que eu falei, a cultivação da contagem, e depois, segundo, tem a realização da contagem. Realization, cultivação e realization da contagem. Vamos ver o que é isso aqui. Que saco. Não que saco a coisa, o estudo dessa coisa aqui. O que saco é que o meu laptop tá com um treco que aparece uma bagulhinho de digitar palavras. Sabe aquele quadradinho que fica no meio das letras? Ele tá aparecendo no treco e agora eu não consigo usar as setas de apontar para cima e para baixo para mexer as páginas da web e as páginas de outras coisas também. Vamos lá, Hinding. Acabei pulando. Vai, cultivação. Para a cultivação da contagem, o praticador tem que regular e harmonizar a sua respiração, the breath, para que ela não seja too whole, muito forte, ou muito fraca, too subtle. Um precisa de um processo sem velocidade, sem rapidez, sem exagero, sem pressa e devagarmente contar devagarmente, lentamente. Going from 1 on up to 10, de 1 até o 10. A on focuses, ou seja, on aqui quer dizer a própria pessoa que está fazendo o treco. A própria pessoa tem que fazer foco na mente e focar no contagem. And não pode deixar, does not allow, que sair run off and become scattered. Ou seja, você não pode perder a sua mente de pensar em outras coisas. Você tem que focar completamente nos números e contar eles de 1 até 10 enquanto se respira. Isso é o que significa a cultivação do contar, né? É difícil de entender o que é relevante sobre isso. Mas, com o contexto, eu penso que é treinamento de foco completo. Tipo, o treinamento de foco completo que é o principal, uma coisa principal que precisa fazer para conseguir fazer uma meditação perfeita, né? Foco completo. Próximo, como é que faz a realização da contagem? Para a realização da contagem, a mente que está imbued, que está com a awareness, exercita o controle de 1 para 10. De 1 para 10. Sem having to put forth any particular effort. Sem precisar ter que colocar nenhum tipo de pressão. Forte. Treino. Trabalho. The mind abides in the objective conditions associated with the breath. A própria mente vai abides, que significa vai seguir. A própria mente vai seguir o objetivo das condições
associadas com a própria respiração. When one becomes aware that the breath has become insubstantial and faint, quando alguém fica aware, entende, percebe, que a respiração está ficando insubstancial e fraca, a mente começa a gradualmente ficar mais súbita, ficar mais fraca, leve, junto com ela, né? Quando a respiração fica mais leve, naturalmente a própria pessoa e a mente também começa a ficar mais leve, fraca. One subsequently becomes concerned that counting has become a course activity. A própria pessoa, one, vai ficar subconscientemente com o pensamento que contar vai virar uma atividade coerça. On the state of mind, such that one does not wish to engage in counting. E estado da mente vai virar que não deseja mais contar. At just such a time, nesse preciso momento, o participante, o cultivador, tem que se soltar da contagem e prosseguir para cultivar following, que é o segundo passo. Ou seja, continue até que você esteja com foco. Então, primeiro comece com foco total de 1 a 10 e contando com respiração. Durante isso, você vai participar da realização, que é fazer as coisas enquanto você está contando de 1 a 10. Tipo, acho que é só ficar repetindo 1 a 10 sem parar. Você vai colocar e ficar tentando entrar em transe, né? Isso aqui é o treco de transe que ele vai falar. Você vai ficar mais lento e vai entrar em transe. E quando você conseguir ficar em transe, você não vai mais querer contar. E, parando de contar, você começa a fazer o próximo portal, a próxima meditação, o following. Following is itself of two different sorts. Tem dois tipos de followings. Seguir, né? Seguir a respiração. A primeiro é a cultivação do following, whereas the second is realization of following. Mesma coisa, né? Primeiro, cultivação do seguir e segundo, realização do seguir. A cultivação. Para a cultivação do following, precisa desistir do prévio dharmas of counting. Você viu que tinha que desistir, que quando você não consegue mais contar, você vai para o following. E aqui repete a mesma coisa, só que você tem que desistir de contar para começar a following. Daí, on then rally single-mindedly on following the coming in and going out of the breath. Daí, a pessoa tem que ficar obcecada com seguir a própria respiração de fora para dentro. Inspirar e expirar. Daí, a própria pessoa, on focus the mind, taking the breath as object. Então, ela tem que focar a mente e sentir a respiração como algo extra. Um objeto que está indo para dentro de você, né? Que é a energia dourada, sei lá. On becomes aware of the coming in and going out of the red. Essa pessoa tem que ter aware, que significa ter consciência desse objeto, que é a respiração, entrando e saindo. The mind abides in the objective conditions associated with the breath. A mente objetiva as condições associadas com a respiração e permanece livre de todas as distrações e separa-se de um ponto de atenção. Isso é o que significa a cultivação de seguir. Agora, a realização do seguir. The following. Para a realização do following, since the mind has become fine and subtle, and it becomes peaceful, still and free of any disorderness. Quando a mente ficar fraca, ou seja, quando você entrar em transe,
ela vai ficar com paz e você vai estar livre de todos os tipos de desordenações. A própria pessoa becomes aware of the breath, as now long as now short, as now pervading the body, as now coming in and as now going out. A pessoa vai conseguir entender a respiração. Ela vai conseguir entender as respirações longas, respirações curtas. Ela vai conseguir entender a respiração que está permeando o seu corpo, entrando, e a respiração que está saindo do seu corpo. The mind and the breath carry on in a state of mutual interdependence. A mente e a respiração vão continuar em um estado de interdependência. The deliberations of the mind become tranquil and fixed in a state of stillness. As deliberações da mente, ou seja, a mente vai ficar quieta, vai entrar em um estado de tranquilidade e fixação, e vai fixar num estado de quietude. Você vai conseguir virar o cara sem pensamento. Next, only become aware of following as a course activity. Depois, quando o cara conseguir ficar num estado totalmente tranquilo, o following, que é ficar consciente da respiração, vai virar novamente, que nem aconteceu na contagem, uma atividade chata. The mind becomes averse to it. E a mente não vai gostar mais dela, de fazer sem te seguir. E vai desejar desistir de seguir. Então, this is analogous to when a person has become exhausted and deserted to sleep. Isso vai ser como uma pessoa que está exausta e deseja dormir, que thus causing him to be disinclined to deal with his many tasks, que faz a pessoa querer deixar todas as coisas para trás e não fazer elas, seus trabalhos. At this time, the practitioner should relinquish following and then cultivate stabilization. Interessante a simplificação que falou. No primeiro, como é que era? Era tipo, só falou que era chato. Esse aqui a pessoa vai parecer que está cansada. E não vai conseguir continuar realizando. Não vai conseguir seguir a respiração. Daí, ela vai ter que começar a fazer o portão da estabilização. Estabilização, de novo, novamente, é dois tipos. The first is cultivation of stabilization, the second is realization of stabilization. Cultivação e realização. A cultivação. As for the cultivation of stabilization, one puts the rest although taking anything as objective condition. One does not engage in neither counting nor following. One fixes minds and makes it still. This is what means by the cultivation of stabilization. Na cultivação da estabilização, a pessoa, ela põe para descansar todos os seus pensamentos, todas as conversas que ela tem consigo mesma, tudo mesmo, qualquer coisa da sua condição objetiva. Ela não vai pensar mais e não vai seguir os pensamentos, não vai contar e não vai seguir a respiração. Ela vai fixar a sua própria mente para ficar parada. Isso é a cultivação da estabilização, sacou? Você estabiliza sua mente para ficar no estado de transe e parada. Realização da estabilização. Para a realização da estabilização, acho que agora que eu já li essas cultivação e estabilização várias vezes, eu entendi mais ou menos o progresso. É assim, o primeiro ponto, a cultivação, é o que você tem que praticar, né? É a coisa praticada. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enquanto você respira. Enquanto você estava fazendo isso, a realização acontece ao mesmo tempo. A realização é o resultado. É tipo, a realização é um exemplo do estado que você vai ter que chegar. E quando você conseguir chegar nesse estado aqui, que está explicado na realização, é que você passa para o próximo teco. No da contagem é quando você
tinha sincronizado sua respiração e sua mente perfeitamente para ela ficar, como é que se diz, automática. Depois disso, no seguimento, você começou a sincronizar sua própria mente, o seu foco da sua mente, começou a sincronizar com a sua respiração. Ou seja, a cada passo aqui, o cara está usando uma parte, estabilizando uma parte do corpo para estabilizar outra parte do corpo. No primeiro ele estava usando a mente para sincronizar a respiração. Depois ele usou a respiração para sincronizar a mente e ela ficar quieta. E agora está na estabilização, que está usando a mente quieta para fixar a própria quer dizer, a quietude que você conseguiu chegar para estabilizar a própria mente, né? E daí a realização dessa, isso aqui. As for the realization of stabilization, one becomes aware of the body and mind seemingly to vanish entirely as he then enters into meditative participation. Ou seja, a realização é quando da estabilização é quando você consegue estabilizar o seu corpo inteiro. Você vira um só, sua mente vira quieta, seu corpo vira quieto, sua respiração vira quieta. Você vai respirar automaticamente, a sua mente vai ficar quieta automaticamente, o seu corpo não vai se mexer automaticamente. Isso é um transe super profundo, né? Daí que ele fala que quando você está nesse estado, você vai estar em um estado de meditativo de absorção. Sinistro, né? Ah, que droga. Eu fico apertando o botão de setinha para baixo, mas até não vai para baixo. Ele fica indo por umas letras. Caraca, tem mais um monte de texto aqui da realização da estabilização. On does not deserve any inward or out throughout the premises. Observe. Não observa. The Dharma of Absorption. Absorption? Eu não estava na estabilização? The Dharma of the Absorber embraces the mind and it remains continually unmoving. At this time, the practitioner reflects thus. Reflete o quê? Although this samadhi is unconditioned, quintessence, secure and blissful, nonetheless it is devoid of any skillful means associated with wisdom. Thus, it remains unable to bring about the destruction of the cycle of births and deaths. Sabe, eu acho que esse treco aqui que falou no final, o ciclo de nascimentos e mortes, é a respiração mesmo. Bom, voltando aqui, o textinho. O cara estava entrando num estado meditativo de absorção, daí a pessoa não pode observar quando ela está lá no treco, na quietude e sincronizar a quietude do próprio corpo, mente e respiração, ela não vai poder observar o dentro e nem fora as aparências de fora e nem de dentro. O Dharma, que é a meditação da absorção, vai encapsular a sua própria mente. E isso vai remain continuous, e isso vai continuar continuamente sem se você se mexer. Nesse tempo, agora que eu penso nessa Dharma de absorção, eu acho que eles estão... Isso pode ser uma loucura minha, mas acho que eles estão falando tipo... Você não estava tentando entrar em transe lá no começo? Você estava entrando em transe meditativo super profundo. E quanto mais profundo eu entrava, e agora chegou num transe, parte do transe aqui, que é o que os caras de meditação, energia do treco falam de... Como é que se diz? Download, isso. Os caras conseguem as inspirações, isso. Eles downloadam, sincronizam, absorvem as inspirações do mundo etéreo energético. Eu acho que é isso aqui que o cara está falando aqui. Bom, nesse tempo o praticante reflete que Adô de Samadhi, ele começa a refletir sobre como é que se diz? A estabilização. Apesar que esse Samadhi, essa estabilização, é incondicional, é quieta, é segura, ela me dá prazer, mas mesmo assim
ela não tem nenhum tipo de associação com a sabedoria. E por isso ela não permite que eu consiga destruir o ciclo de vida e morte. Lembra que para chegar na iluminação você tem que se libertar do ciclo de vida e morte, né? Pelo menos é isso que ficam falando toda hora em animes e mangás, de, em livros também, e nos textos budísticos também. Animes, mangás. Na verdade, eu nunca vi nenhum texto em anime ou mangá. Mas eu vi em livros de caras de cultivação, né? Aqueles livros Xianxia, Wuxia, os carinha chineses cultivando, né? Tá, and then, próximo capítulo, parágrafo, and then has another door. Daí o cara percebe que a estabilização não vai levá-lo até a quebrar o ciclo de vida e morte. Daí ele vai chegar a outro pensamento. This absorption belongs entirely to the sphere of causes and conditions. Its existence depends entirely on the conjunction of those causes and conditions associated with the great sense realms and sense bases. It is false, deceptive, and not reflective of a reality. I am not now exerting any perceptive acuity or any form of conscious awareness. I must bring illuminating intelligence to bear here. Daí, agora falando de novo o que o cara pensou. Depois que ele sacar que a estabilização não vai levá-lo a quebrar o ciclo de vida e morte, ele vai pensar: essa absorção que eu estou fazendo, ela não pertence à esfera das causas e... Quer dizer, ela pertence à esfera de causas e condições. A existência depende inteiramente da conjunção de causas e condições associadas com a juntada de vários realms, vários pensamentos, várias realidades e bases sensoriais. Por isso ela é falsa. Você lembra que a realidade é falsa, né? Deceptive e de enganosa e não reflete a realidade. Eu não estou exercitando nenhum tipo de perspectiva acuity, que significa super profundo, de nenhum tipo de consciência, de entendimento. Eu tenho que trazer iluminação, inteligência iluminada para cá. To be here, que significa colocar a iluminação na sua mente, né? Daí, depois que você pensou ter refletido isso, reflected thus on then immediately becomes free of any attachment to stabilization. Assim, a pessoa que entendeu que a estabilização não vai trazer iluminação, ela vai desistir da iluminação, se libertar da iluminação e vai ir, né, de novo, mesma coisa dos outros, ela vai subsequentemente começar a analisar e associar isso com analisar a si mesma, analisar tudo à sua volta, e isso é a mesma coisa que contemplação. Ela vai começar no processo do portão de contemplação. Legal. Quarto portão, contemplação. Caraca, 26 minutos, capítulo 10. Contemplation is itself of two different sorts. The first is cultivation, contemplation, the second regularization of contemplation. Cultivação de contemplação e segundo, realização de contemplação. Contemplation, quer dizer, cultivation. As for the cultivation of contemplation in the midst of the mind immersed in absorption, one employs wisdom to make distinctions. No meio da cultivação da contemplação e no meio da mente imersada em absorção, vai ter que usar a sabedoria para fazer as distinções, ou seja, ver as diferenças. One contemplates the fine and subtle features of the breath as it goes forth and comes in. Vai contemplar as subtilezas e as belezas das próprias respiração, enquanto ela vai para dentro e quando ela vai para fora. Respira e inspira. It's like a wind in the middle of space. É como um vento no meio do espaço. The skin, the flesh, the sinews, the bones, the 36 categories of things making up the body. And thou art just devoid of substantiality as the colorless plantain. Onde é que eu estava? A pele, a carne, eu não sei o que são sinews, os ossos, as 36 categorias de coisas do que são feitas o seu corpo, e todas elas são devoidas de substância e não tem núcleo dentro delas.
Então, even the consciousness of one mind is impermanent. E até a própria consciência da nossa mente, ela é impermanente. It's not about even for Aksana. Daí tá aqui um treco Kastana.1, que eu não sei o que é. O que é Kastana? Não sei, não tá explicando aqui também. Neither on self nor anyone exists. Nem você, nem qualquer outra pessoa existe. The dharmas of the body, feeling, and the mind are out void of any inherently existing nature. Os dharmas do corpo, dos sentimentos e da mente são todos perdidos e vazios da inerente existência da natureza. One is unable to ultimately apprehend the existence of any person or any karma. A própria pessoa vai ser incapaz de ultimamente aprender, ou seja, capturar e pegar a existência de qualquer pessoa ou qualquer tipo de dharma. E onde é que você, on what then called meditative absorption possibly depends. E então, o que a absorção meditativa vai depender? This is what means to be mental cultivation of contemplation. Entendi. Quer dizer, eu só entendi porque eu já li os trequinhos do Buda, assim. Nos textos de contemplação, de meditação, treco do Buda, é tipo você entender que a realidade não é falsa. Você tem que entender você pensa, é assim, o cara fala para você pensar numa coisa e contemplar ela. Daí você vai contemplando ela, você tem que entender que ela não é verdadeira, ela é falsa. E daí, quando você percebe que ela é falsa, você não vai ter mais nenhum tipo de ligação com ela e ela nunca mais vai poder te afetar. É isso que aqui o cara está falando aqui. Você vai entrar em um estado de que você vai entender que a realidade, né? A realidade é ficção, né? Realidade, como é que se diz? Droga, qual é a mesma palavra que usam toda hora? Realidade é uma ilusão. A realidade digital. A realidade é Matrix. Isso. Na verdade não usam essa coisa de realidade é Matrix, não. Mas, então, o carinha, enquanto ele estava cultivando aqui, a contemplação, ele estava contemplando as coisas aqui, respiração, o corpo, e daí ele vai falando, contemplando elas e fazendo, e vai tornando elas falsas. E daí, enquanto você torna elas falsas, você perde a sensação do seu corpo. Perdendo a sensação do seu corpo, e no final a própria consciência, você vai entrar naquele super estado zen. Zen, um mega transe aqui. Esse transe, essa coisa aqui, tá mó louco aqui. A pessoa que conseguir chegar a fazer isso vai entrar num transe louco. Tipo, é aqueles transes que a pessoa vai lá, fica respirando, quer dizer, fica com os olhos fechados, com as mãozinhas juntinhas, lá na posição de lótus, e vai ficar totalmente quieta. Tipo, ela nem vai se mexer enquanto está respirando. E ninguém não vai lá ficar quieta por 1 hora, 2 horas, enquanto ela conseguir ficar no estado meditativo. E ela nem vai perceber o tempo, sabe? Como é que é aquela coisa de tempo passar mais rápido? Quando as pessoas sentem sentimentos, o tempo passa mais rápido. Quando ela está feliz, o tempo passa mais rápido. E quando ela está na zona, né, que é o estado de super progresso, não, estado de super super produtividade, a pessoa não vai, o tempo é super esticado. Não, o tempo não é super esticado, o tempo passa extremamente rápido, né? E é isso que acontece aqui. O tempo vai passar rápido sem você perceber. E como é que acontece a realização? Como é que alguém passa para o próximo portão? Quando é que alguém vai virar não vai entender? A realização da contemplação. As for the realization of contemplation, when one is contemplating, in this manner one becomes aware of the breath entering and exiting,
and preventing the entire body, stained in heaven. To all of the hair pores, the mind, the eye opens with clarity and unruly sees the 36 things composing the body, as well as all the organs therein, the inwards and outer impurity, and the changes occurring in every kasana. The mind becomes both sudden and aligned. One gains realization of the four stations of mindfulness and destroy the four inverted views. This is what meant by realization of contemplation. Nossa, muito foda! Difícil também. Saca só. A realização da contemplação é a contemplação da maneira como as coisas acontecem. Primeiro você vai contemplar, entender a respiração. Você vai ter consciência da respiração entrando e saindo. Depois você vai ter a contemplação e entendimento que a respiração está permeando, completando o seu corpo. O seu corpo inteiro a respiração vai se estender a ele todo. E para todos os pelos do seu corpo, todos os poros do seu corpo. Daí, nesse estado meditativo, você vai começar a ver com os olhos fechados o mundo etérico, né? O mundo de energias. Aqui está dizendo que o seu olho da mente vai estar aberto e você vai ver com claridade através dele. Se lembra que se você conseguir abrir o terceiro olho, o seu olho da mente, você pode usar ele para conectar ele com outras partes do seu corpo, tipo o seu nariz, para você ver com o seu nariz. Dá para fazer isso sim. E aqui ele vai, usando o corpo da mente, ele vai entender o seu próprio corpo. Vai perceber faz ver através das 36 coisas que tinha falado lá na cultivação que compõem o seu corpo. O que será que são essas 36 coisas que eu estou falando aqui? Ele também vai entender os organismos que estão dentro do seu corpo. Elas vão entender também as coisas dentro do seu corpo e fora do seu corpo. As impurezas energéticas e dentro do seu corpo. Tipo, você vai perceber as próprias doenças, outras coisas que estão tentando começar no seu corpo, né? E as mudanças que vão ocorrer em every kasana. Eu acho que essa kasana aqui é tipo energias, já que pelo contexto. Ou órgãos. E a mente vai ficar triste e feliz ao mesmo tempo. Daí, depois de tudo isso, ela vai ganhar a realização das 4 estações da mente, of mindfulness, and destroy the 4 inverted views. Ou seja, ele vai entrar naqueles estados que eu falei um pouco antes, né? Ele vai ver a verdade, uma coisa, contemplá-la e vai ver que ela é falsa também. Uma coisa verdadeira e é falsa. E é falsa não mais te afeta, né? Acho que é isso. Daí, isso significa realizar a contemplação. One of the characteristics of contemplation have developed the mind takes the domain that is contemplated as objective condition and proceeds then to make distinctions and deconstructing analysis with regard to it. One consequently to become aware that allowing the onward flowing movement of thought does not amount to a reality-based path. At such times one should then relinquish the process of contemplation and proceed instead to cultivate turning. O próximo ponto é o turning. E a verdade é que eu não entendi o que aconteceu aqui. Quando a 5 característica aparecer de contemplação estiver desenvolvido o suficiente para que a mente tenha domínio do contemplação do objetivo, da condição objetiva, o procedimento para fazer distinções e desconstruções e análises sobre ela. Daí a pessoa, consequentemente, vai ter conhecimento que deixar, allowing, o movimento fluido para dentro, quer dizer, para frente do pensamento, não significa nada para a realidade, baseado no caminho da realidade. E nesse momento, at such a time, essa pessoa, a própria pessoa, vai então desistir, vai desistir do processo de contemplação e continuar para a cultivação do turning.
Turning, de novo, tem dois tipos de... Na verdade é que eu não entendi como é que acontece a realização disso aqui. É tipo, o cara começa a entrar e desistir, contemplar as coisas e ela começa a desistir das coisas. Não entendi. O turning tem cultivação e realização de novo. Vai, cultivação. E agora eu tô cansado, cara. Então vamos ler tudo isso aqui em inglês sem tentar traduzir para as pessoas, tá? Tchau. Desculpa aí. Antes que dá ler o teco direto, mas sem estudar antes de ler, né? Difícil traduzir essas coisinhas. Deixa eu ver, cadê? Cultivação da purificação. Cultivação do turning. Tornar, girar, né? Turning is itself of two different sorts. The first is the cultivation of turning. The second is the realization of turning. Cultivation. As for the cultivation of turning, Anson has realized that contemplation itself arises from the mind, and Anson has also understood that if one continues to follow along with analysis of the objective sphere, this does not by itself directly bring about conversions with the original source. One should then turn back the direction of one contemplation, so that one now contemplates that very mind that is engaged in contemplation. As for the mind which engages in contemplation, from what does it arise? It is generated by the contemplative those, or is it generated by something other than contemplative those? If it is the case that is generated by contemplative thought, then it should also be the case that there was a pre-existing contemplation process already underway. But in the present situation, this is certainly not the case. Why not? Because there was not yet anything in the midst of the three, immediate proceeding, the harmons of counting, following, and stabilization, and so forth, that was identifiable with this process of contemplation. Ou seja, não tinha os processos de contagem, estabilização e seguir, não teve os processos de contemplação. Entre eles não esteve o processo de contemplação que ia produzir esse tipo de mente que pensa, contemplar. If it is the case that contemplative thought arose from a mind not involved in contemplation, it is the case that the mind not involved in contemplation generated, then that non-contemplation though had already ceased or instead produced it when that non-contemplating though had not yet ceased. If it is the case that it produced it when that non-contemplation though had not ceased, then this would be a case of two those existing simultaneously. If one were to posit that it was generated by a dharma which had already ceased to exist, one should realize that once a distinct dharma has already disappeared, it is no longer able to generate any contemplative thought process. If one were to claim that it was generated from that which had ceased and yet not ceased, or if one were to go so far as to claim that it was generated from that which had neither ceased nor not ceased, in all such cases those antecedent causes cannot ultimately be apprehended. One should therefore realize that the contemplative mind itself was originally unproduced. Because it was unproduced, it does not exist. Because it does not exist, it is just empty of any inherent existence. Because it is empty of any inherent existence, there is no mind engaging in process of contemplation. Sacou? Não é complicado para falar pouco. Na verdade é muito complicado para falar muito e não pouco. É mais uma coisa que você... É como uma coisa de entender que uma coisa que você acha que é real, que existe, não é real de verdade. Ela não existe. Por isso, se você entender que ela não existe, ela não pode mais te prender, entendeu? Então... if there is no contemplative mind, how could there be an objective sphere which serves as object of contemplation? This perishing of both the objective sphere and the faculty of knowing is the essential factor in turning back to the source.
This is the characteristic feature of the cultivation of turning. Daí, realization of turning. Só tem mais um portão. Aí, mas agora a gente está realizando para chegar no último portal de purificação. As for the characteristic feature of the realization of turning, the wisdom of the mind opens forth and develops in a way no longer recurring and to bring to bear additionally to skillful effort. It carries on in a way allowing on to naturally be able to invoke analysis, turn back towards the origin, and return to the source. This is what is meant by realization of turning. Practitioners should realize that if he is desirous to retreat into our circumstances involving an absence of both objective sphere and knowing faculty utterly apart from the objective sphere and a knowing faculty, he would thereby fail to leave behind being tethered to the duality inherent in objective sphere and a knowing faculty. This is because, in such a case, one would still simply be coursing along in the sphere of duality-based extremes. As just such a time, one should then relinquish the gateway of turning, establish the mind in the pathway of purification. Depois, purification itself is the three sorts. The first is the cultivation of purification. The second is the realization of purification. Cultivation of purification. As for the cultivation of purification, through realizing the purity of the form, aggregate, junta, only refrains from generating false doubts about it and does not cause discrimination regarding it. The same is true with respect to the aggregates of feeling, perception, formative factors, sanskaras, and consciousness. A junção de pensamentos, percepções, fatores formativos e consciências. One puts to rest the defilement of false thinking, because this constitutes the cultivation of purification. One also puts to rest the defilement of coursing indiscriminations. This too qualifies as the cultivation of purification. One puts to rest the defilement of grasping at the self as well. This is also what is intended by cultivation of purification. To state what is essential, o que é essencial. If one is able to bring it about that his mind conforms to its fundamental of purity, this qualifies as the cultivation of purification. Se a pessoa conseguir trazer para a mente o que a mente conforma e fundamente como sendo fundamentalmente puro, isso significa que você está qualificado para que qualificou na cultivação da purificação. If one does not ultimately apprehend any subjective entity which is able to cultivate an objective sphere which is cultivated, or any which cultivation qualifies to either pure or impure, this qualifies as the cultivation of purification. Qualificará? Realization. Se lembra que não tem mais nenhuma portais. Esse é o último portal que lá no começo disse que se você conseguir chegar nesse portal, você ia chegar no ponto final dele, que seria a realização, né? Você ia conseguir completar o mundo, você mesmo. As for the realization of purification, when one is cultivation in this manner, one experiences a sudden penetration, uma penetração, vai sentir uma penetração to a circumstance wherein the mind accords with wisdom. Unimpeded skillful means continually manifests in abiding in the direct experience of samadhi. The mind remains free of any dependence on anything at all. E a mente vai perder as dependências. Hein? Interessante. Tá aí, para terminar, tem dois tipos de uns extras aqui. O semblante de realização de purificação e a genuína realização de purificação. A semblância, que é quando a coisa parece que você conseguiu realizar a purificação. This realization of purification is of two sorts. The first is a semblance of realization. This refers
to the generation of a semblance of the wisdom of the non-outflow path. Que você vai conseguir ver uma parte da sabedoria do não fluidez, do caminho da não fluidez, que é ganhada através da implementação do Five Categories of Skillful Means, ou seja, um outro tipo de treinamento que de Buda aqui, que você consegue através da implementação das 5 categorias dos métodos habilidosos. E para terminar, a realização genuína da purificação. The second is genuine realization. Isso refere-se à generação da verdadeira non-outflow, sem fluxo, da sabedoria e a ocorrência das circunstâncias que vão para você conseguir encontrar o Dharma do conhecimento e do conhecimento do sofrimento, Pati e a Pati paciência. Dukhi Dharmajinakatkisanti. E na estação do irresistível caminho Aryanargamaraga. E através dessas circunstâncias, o defilement, a desistência, a destruição das características dos 3 reinos são levadas ao fim, ao término. Hence, assim, isso é referido como a realização da purificação. E parece que tem mais um terceiro treco, que significa categorizações alternativas. Then again, one might also explain that it is one of the bases of contemplation, the happiness of beings that one defines contemplation. That is also on the basis of contemplation that emptiness of dharmas associated with reality that no one defines turning, and that is on the basis of contemplation uniform emptiness that one defines purification. Then again, one might also explain that this correspondence with the samadhi of emptiness which defines contemplation. That is the correspondence with the samadhi of sanguineness that defines turning, and that is the correspondence of the samadhi of wishness that defines purification. Then again, one might also explain that all outwardly directed contemplations qualify as contemplation, that all inwardly directed contemplations qualify as turning, and that all contemplations which are neither inwardly nor outwardly directed qualify as purification. Hence, Srenika, de Brahmakarin stated. Esse cara isso aqui parece que é um cara. Hence, Srenika de Brahmakarin. Brahma, é um cara meditativo da Índia antiga, né? It is not by virtue of inwardly directed contemplation that one gains this wisdom. It is not by virtue of outwardly directed contemplation that one gains this wisdom. It is not by virtue of contemplation, which is both inwardly directed and outwardly directed, that one gains this wisdom. Nor it is the case that one gains this wisdom in the absence of any contemplation whatsoever. Esse treco aqui final foi muito esclarecedor, essa coisa de contemplação. Tchau! Capítulo 2 dos 6 portões para a sublimação.